O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu vista nesta segunda-feira e adiou o julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, acusada de ter pichado a frase "Perdeu Mané" na estátua da Justiça que fica em frente à sede do STF. O julgamento começou na sexta-feira, em plenário virtual, e até esta segunda o placar era de 2-0 pela condenação. Os votos foram dados pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia ainda não registraram seus votos. No formato, não há discussão, apenas apresentação de votos no sistema eletrônico do Supremo. Wilson Lima, o que é que você destaca desse caso bastante controverso e que agora está em suspenso enquanto o Luiz Fux está analisando? Controverso, você está sendo bem bondoso, não é, meu caro Zé Inácio? Você está sendo bem cortês, como sempre. O que temos ali é uma injustiça generalizada em relação a uma pessoa que pichou a estátua, perdeu o Mané. Basicamente, é o STF atuando, tá aí a imagem, né? É o STF atuando de forma muito vingativa em relação a essa personagem, a Débora Rodrigues. A questão aqui, Inácio, é a seguinte: o caso agora, com esse pedido de vistas do ministro Luiz Fux, ele tem 90 dias para decidir, né, para decidir, né, colocar seu voto no sistema, enfim, tem 90 dias para retomar a análise desse processo. Agora, falando sobre o mérito em si, o ministro Alexandre de Moraes pegou muito pesado com a Débora Rodrigues, porque eu tenho escutado uma discussão nas redes, aí uma discussão jurídica sobre a questão da tentativa da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, etc, etc, etc. Quando você pega essas duas questões penais, a gente precisa separar as coisas. Quando o legislador ele cria essa figura da tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, você tem que partir da premissa que há ali uma tentativa de fato violenta, quando se fala nesse sentido, uma tentativa de fato que pode gerar uma abolição, que pode gerar uma mudança no sistema democrático. No caso da Débora, a pergunta que eu faço é a seguinte: essa cabeleireira aí, essa mãe de família, no meio de mil e tantas pessoas, ela liderou um movimento? Ela foi um fator determinante ou ela era um integrante de uma massa de manobra? Então, quando você pega um integrante de massa de manobra e coloca ele, né, para responder pelo crime de tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, você, por um lado, cria um ato de injustiça em relação a um personagem menor, né, e cria uma situação muito complexa para um personagem maior. Porque, né, você cria uma possibilidade de que os líderes desse movimento peguem 30, 40, 50 anos de cana. Aí a pergunta é: faz sentido eu estabelecer uma pena alta para quem está ali no núcleo operacional, para ter uma pena ainda mais alta para o núcleo dirigente? Assim, são questões que a gente precisa avaliar nesse caso, né, específico da Débora Rodrigues. E eu até me manifestei nas redes. Gente, uma mulher dessa, uma senhora como essa, pegar uma multa de 30 milhões de reais, ela vai pagar como? Não tem como ela pagar uma multa dessa. Então, assim, na minha humilde opinião, o STF, assim, pegou muito pesado com a Débora Rodrigues, e pelo menos esse pedido de vistas do ministro Luiz Fux, ele é algum alento, porque o ministro Luiz Fux pode colocar a bola no chão e botar alguma racionalidade. É bom lembrar que quando o julgamento ele ainda está em curso, os demais ministros podem pensar, evoluir, podem rever os próprios votos, melhor dizendo. Quem sabe não é o momento para se colocar a bola no chão e repensar essa questão da pena para a Débora Rodrigues. De novo, eu acho que a gente tem que separar as coisas.
ela pode responder por dano ao patrimônio público, enfim, ela pode responder por esses crimes, que de fato isso tem provas mais do que suficientes. Agora, você colocá-la quase como líder de um movimento golpista, aí eu acho que o Supremo Tribunal Federal pega muito pesado, e é isso. Julga com o fígado, julga olhando para a capa do processo, e julga pensando na frase, porque a frase foi uma ironia ao ministro Luiz Roberto Barroso. Talvez se ela tivesse pichado uma outra frase, talvez ela não teria tido uma pena tão grave. Então, assim, é o momento em que o STF, me parece que ele julga mais para se vingar de uma personagem do que necessariamente para fazer justiça. E aí, gente, se a gente tem um Supremo que pensa dessa forma, você pode criar um precedente muito perigoso para o sistema judiciário como um todo, não só aqui em Brasília, como nas bases. Aproveito para convidar ao debate Duda Teixeira, que se une aqui. E, Duda, qual a sua análise desse julgamento? Ela deve ser punida com todo esse rigor, realmente exacerbado, como a gente viu aqui na análise, aqui do Wilson? Ou você crê que, no final das contas, o ministro Fux pode denotar que talvez haja um apaziguamento em relação ao caso específico dela? Boa tarde, Nácio. Boa tarde, Wilson. Eu concordo com o Wilson que o Supremo Tribunal Federal pesou demais a mão nesse caso da Débora. E faz isso até num momento muito ruim para o STF, porque é quando praticamente está começando um outro julgamento, que é o julgamento do Jair Bolsonaro e de mais 7 pessoas que vocês estavam comentando aqui. Concordo que ela deve ser punida pelo que ela fez, mas o que de fato ela fez? É o vandalismo, né? Dano ao patrimônio público tombado. Isso aí é muito claro. Aí como é que no voto do Alexandre de Moraes, qual que é o contorcionismo que ele faz para conseguir dizer que ela deve pagar essa punição pelos crimes de tentativa de abolição de Estado Democrático de Direito, abolição golpe de Estado e organização criminosa? Ele disse que ela era parte de um crime multitudinário, né? Então, um crime feito por uma multidão. E que quando um crime é feito por uma multidão, você não precisa individualizar, dizer exatamente o que ela fez, né? E aí é uma coisa muito controversa, porque não é que ela participava de uma organização criminosa. Isso eles argumentam lá com divisão de funções, né? Essa turba que foi para lá foi de maneira meio espontânea, meio em cima da hora, sem saber o que fazer cada um, né? Não tinha uma distribuição de tarefas do tipo, olha, você vai pichar a estátua com batom, você vai quebrar o relógio no Palácio do Planalto, não existia isso, né? Então, assim, um pouco forçado dizer que ela participava de uma organização criminosa, ainda dizem organização criminosa armada, dizendo que como tinha algumas pessoas com arma, ela também fazia parte dessa organização, e aí você tem a punição ainda mais severa, né? Então, existe esse contorcionismo jurídico aí para colocar ela nesses tipos penais. E aí, claramente, fica exagerado, né? Ainda mais que ela já está 2 anos presa, né? Ela que é mãe de 2 filhos pequenos e está detida porque diz ali que ela é uma pessoa de periculosidade social. Imagina, né? Qual que é o problema, o perigo que ela oferece para as outras pessoas? Então, forçou demais a barra. Agora, essa decisão do Fux de pedir vista, ela aparentemente não vai mudar muito o julgamento, né? Porque são 5 votos, com 3 ela já é condenada. O que a gente sabe, ele seria o 3º voto. E aí talvez ele realmente coloque aí algumas nuances, a gente espera que ele seja mais justo, né? Mas depois ainda tem o voto da Carmen Lúcia. E aí bastaria mais um para que ela fosse condenada. Então, o que acontece de fato é que você tem uma suspensão, esperam esses 90 dias, talvez mais 30. Os ministros também muitas vezes não respeitam esses prazos que eles mesmos se deram, né? E aí, quando voltar, o julgamento é retomado de onde ele parou.
Rapidamente, Wilson, em um minutinho, você crê que o clamor popular em volta do caso específico dela pode, digamos assim, tocar o coração do STF? Olha, no caso do ministro Luiz Fux, pode até ser que, de fato, ocorra alguma coisa, né? O ministro Luiz Fux ele é mais suscetível a esse clamor popular, né? É bom lembrar da época da Lava Jato. E tem uma questão jurídica que, só para o Duda, para acrescentar o que o Duda falou, até hoje não se tem uma informação sobre o líder do 8 de janeiro, né? Que foi que determinou esse movimento. E aí, só para complementar, Inácio, para te entregar aí rapidamente, no caso específico do voto do Luiz Fux, abre-se a possibilidade de que esse caso da Débora seja levado a plenário. Por quê? Porque se ele abrir uma divergência em relação à dosimetria, isso pode ser alvo de um recurso para o plenário do Supremo. Então, isso pode fazer com que essa condenação, inclusive a dosimetria de pena, ela seja avaliada pelos demais ministros. Então, veja que, dependendo do que o Fux decidir, dependendo da manifestação do Fux, pode ser que a Débora tenha alguma esperança, embora mínima. Mas é como a gente fala aqui em Brasília, né? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tem abusado da sua prerrogativa de errar por último. Infelizmente, o STF tem errado primeiro e errado muito.